Olha só, essa pessoa está dizendo assim, sua cura, gay, né, no caso, está em ressignificar sua identidade. Você é aquilo que Deus disse sobre você, homem filho de Deus, e não o que os seus sentimentos e o mundo querem sobre você. Negar sobre... Ok. É, todo mundo que já passou por experiências de ex-gay conhece esse tipo de argumento. Eu já fiz várias terapias, já fiz várias curas interiores, já fui para vários lugares, fiquei na casa do pastor, gastei dinheiro. Eu já passei por várias experiências altamente emocionais que levavam a pensar nisso, ressignificar a identidade. Inclusive, a minha mãe falava isso o tempo inteiro para mim. Sua identidade está em Cristo. Essa é uma retórica, a retórica do cristianismo, ela é sempre a mesma. Então, você nunca... sempre parece algo novo para quem está começando, mas para quem já viveu isso, eu vivi isso por muitos anos, essa tentativa. E eu vivi experiências pessoais também. Inclusive, eu já fiz várias músicas que eu fiz, né? Eu compunha muito quando eu era cristão evangélico, porque, né, a Bíblia é uma fonte de muita inspiração para você compor música, tem muita letra. E uma dessas músicas, que eu acho uma das melhores, era sobre essa batalha que eu sentia. Eu vou até cantar aqui para vocês, se vocês quiserem a versão completa. Diz assim: o que ficou para trás ficou, do meu passado livre estou, e todo o meu pecar no mais profundo mar Deus já jogou, me livrou, me salvou, e agora prossigo para o alvo, pra coroa conquistar. A cada dia lutarei até o teu lado estar. Segura em minhas mãos e salva-me, Senhor, pois sem tua graça em mim não estaria aqui. Apoia minha fé e guia as minhas mãos, pois sem tua graça em mim não estaria aqui. Então o tema dessa música falava assim, sem tua graça em mim não estaria aqui, porque eu vivia com essa culpa muito grande de tentar lutar contra isso, lutar contra isso, lutar contra isso. As coisas começaram a mudar, na verdade, foi um começo ali, quando eu me encontrei com o primeiro cara uma primeira vez, a gente se beijou, né? E eu senti ali um negócio muito estranho, uma sensação muito estranha. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, né? Ah, estou pecando. Ao mesmo tempo foi muito bom. Eu falei, cara, parece que eu nasci pra me relacionar com outro homem, entendeu? Quando eu segurei a mão dele, quando eu olhava pra ele, tipo assim, era uma coisa indescritível. E eu fiquei sentido, eu falei, Deus, eu lembro, eu tava numa outra cidade, eu cheguei no hotel à noite, falei, Deus, eu chorei muito, eu falei, Deus, é isso que você tem pra mim? É isso que você quer que eu não faça? Daí, né, eu pedi uma inspiração, eu peguei a Bíblia no celular, a Bíblia online, e tem aqueles versículos do dia. E o versículo do dia estava ali, dizendo, assim diz o Senhor, né? Eu estarei contigo onde quer que você vá. Naquele momento eu entendi que Deus estava dizendo para mim, olha, não importa o que você faça, eu estarei com você onde quer que você vá. E aquilo foi importante para mim no momento. Ainda não foi o fim dessa história, eu continuei lutando por muitos anos e aos poucos eu fui entendendo que, né, ia ter que me negar o resto da vida, não ia ter cura. Realmente, como esse comentário está dizendo, não tem cura, é negar aquilo que você sente. E aí foi muito tempo depois, muitos anos depois, quando eu estava morando aqui nos Estados Unidos já, que eu conheci um rapaz na igreja que ele começou a fazer uns questionamentos sobre algumas coisas, ele era gay também, e ele fez uns questionamentos e eu fiquei pensando sobre aquilo. E nessa época tinha sido lançado um livro do Alan Manning, foi o último presidente da Êxodos Internacional. Quem é gay, né, na comunidade evangélica sabe o que é Êxodos Internacional, que era o maior ministério para ex-gays do mundo. E esse cara, Alex Manning, ele escreveu um livro contando como esse ministério foi extremamente danoso para todas as pessoas que passaram por ele. Em 2013, ele decidiu fechar esse ministério e ele escreve um livro chamado Meu Êxodo, né? Em 2018 foi quando ele escreveu esse livro. Eu comprei, eu li. E, assim, eu achei sensacional o livro me tocou, sabe por quê? Porque ele explicou toda a caminhada dele. Inclusive, ele é casado com mulher, ele é casado até hoje, ele não se separou da mulher, ele tem filhos. Mas ele é gay e ele fala contra esse tipo de cura, de tentar se libertar e tal. Mas, pra voltar, no livro ele não fala assim, se gay é certo ou errado. Ele não fala. Ele deixa em branco essa questão, ele deixa a pergunta na sua cabeça. E por isso que foi sensacional esse livro, porque se ele tivesse falado assim, não, homossexualidade é pecado, eu ia falar, é mesmo, porque eu concordo com isso. E teria acabado ali a história. Mas se ele tivesse falado, não, homossexualidade não é pecado, eu teria falado, ah, esse cara aí não sabe de nada. Não, 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 mas ele não falou nada, deixou a questão na minha cabeça e ela não e ela precisava ser resolvida. E aí eu passei alguns meses pensando sobre isso. Eu liguei pra ele, inclusive, falei com ele no telefone. Cara, muito gente, tipo, ele mora aqui na cidade onde eu moro. E ele falou que hoje ele participa de uma igreja que é inclusiva. Mas enfim. E aí, a partir disso, eu comecei a ler outros livros que falavam sobre o assunto, os assuntos,
E os que mais me impactaram eram de histórias de pessoas reais que tinham passado por toda essa jornada de identidade e tal. Mas o mais interessante foi o relato de uma cantora chamada Vicky Beating. Nos anos 2000, ela era muito estourada, não sei se no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos. E ela foi se assumir como lésbica aos 35 anos de idade. Até então, ela nunca tinha relacionado nada com mulher. E ela começou a ficar doente por causa dessa repressão toda. Doente fisicamente, teve doenças autoimunes. E aí ela passou por um processo, né, em que ela foi se aceitando e ela perdeu tudo. Né? Ela perdeu o visto, porque ela do Reino Unido, mas ela estava nos Estados Unidos com visto aquele visto religioso para fazer música. E aí ela perdeu o emprego, porque ela se assumiu, perdeu tudo, digamos assim, da carreira dela, acabou essa carreira gospel dela, por ela ter se assumido lésbica. E no livro dela, ela cita Atos 10, e ela fala que é uma situação da homossexualidade é semelhante ao que aconteceu em Atos 10. O que aconteceu em Atos 10? Né? Até então, a igreja cristã, ela acreditava, era só feita de judeus. E eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus. E aí, Deus ensina para Pedro que não é só para os judeus, o evangelho é para todos. Olha só o que acontece. E aí, Pedro um dia tem um sonho, ele está dormindo, ele tem um sonho e Deus traz do céu alimentos impuros, porque os judeus tinham alimentos que não pode comer, por exemplo, porco, entre outras coisas, camarão. Os judeus não podiam comer, não sei se comem hoje em dia, acho que não. Aí Pedro fala, Senhor, eu não vou comer, porque esses alimentos são impuros. E Pedro fala, e Deus no sonho fala, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Olha que incrível. O ser humano chamou de impuro um alimento e fala, não, eu purifiquei, não tem nada de errado nisso. Então, você diz assim, a gente tem que negar o que a gente sente para viver o que ele quer. Mas como que a gente vai saber o que ele quer? Porque alguém escreveu a Bíblia, várias pessoas escreveram. Como que a gente vai saber se as pessoas estão sempre inspiradas por Deus o tempo inteiro, se não tem que contextualizar? Entendeu? A Bíblia é um livro, são palavras. Todas as palavras, toda a linguagem tem que ser contextualizada e interpretada. E aí, voltando para Pedro, primeiro Pedro entendeu que, olha, o Evangelho... Antes eles achavam que o Evangelho era só para os judeus. Depois eles entenderam que o Evangelho também era para todo mundo. Só que aí teve um período, isso você vê nas cartas de Paulo e em Atos dos Apóstolos falando sobre isso, em que houve um embate entre Pedro e Paulo. Porque Pedro, embora ele começou a receber os outros, os não-judeus, dentro da comunidade cristã, ele falava assim, olha, para você ser cristão, você tem que circuncidar os homens e vocês têm que se abster de comer certas comidas. Olha só, eles queriam que os não-judeus vivessem como judeus. E Paulo chega, confronta essa situação e fala, não, eles não são judeus, eles são cristãos agora, cristãos convertidos. Eles não precisam viver como judeus. E essa situação é igualzinha, idêntica ao que acontece no meio cristão. Por quê? Pega 50 anos atrás, até mesmo 20 anos atrás, o que era o pecado? Eles achavam que era pecado a homossexualidade em si. Sentimento homossexual era visto como pecado, ao ponto de pessoas irem a extremos para tentar mudar somente o seu desejo. Tinha pessoas que levavam choque nas bolas, enquanto viam filmes masculinos, né, ou no caso dos homens, para tentar perder aquele desejo. Tinha gente que se submetia à lobotomia, que é tirar parte do cérebro. A igreja cristã evoluiu e entendeu, não é bem assim. O pecado não é o sentimento homossexual, o pecado é você agir em conformidade com esse sentimento, que é a mesma coisa que Pedro fez. Primeiro, Pedro não aceitava os não-judeus. Então ele falou assim, não, tudo bem, os não-judeus podem ser cristãos desde que eles se comportem como a gente. Olha só, é igualzinho. Os cristãos falam assim, gays não podem participar da igreja. Ah, não, podem sim, a não ser desde que eles se comportem como heterossexuais. E aí Paulo chega e fala, não é bem assim, entendeu? E é a mesma coisa, e a igreja vai evoluir, muitas igrejas já evoluíram nesse sentido, e espero que você evolua também, porque eu participei de uma igreja que tinha muitos homossexuais, ex-homossexuais, eles contavam testemunho, todo mundo chorava. A gente participava do encontro com Deus, todos estão desviados. Ou não estão indo na igreja, ou estão com o namorado, não sei se tem fé ainda, porque é um negócio que não dá. Assim, 98% das pessoas que são gays ou homossexuais não vão ficar na igreja. Talvez os bissexuais consigam, mas não, as outras pessoas não vão. Isso mostra que Deus não está nisso aí. Né? Não sei nem se eu acredito em Deus, mas olha só, talvez seja Deus falando para você, te dando uma palavra aqui para você se libertar disso, tentar encontrar uma vida mais feliz em que você entende que Deus te aceita. Eu poderia falar aqui por mais uma hora, na verdade eu fiz um vídeo no YouTube. Não sei se eu vou linkar esse livro, não sei se dá para linkar esse conteúdo, mas contando a minha história inteira. Mas eu passei por esse processo e eu vou te dizer, é difícil
E não vale a pena você ficar se rejeitando, mas também é difícil aceitar, é bem difícil.